Vamos lá. Começou, sejam muito bem-vindos aqui à primeira aula, primeira oficina desse ciclo de leituras e criação de texto para vestibular. Vou me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Plínio Zuni, né? Plínio Zúnica, mas todo mundo me conhece como Zuni. Eu sou formado em letras, moro aqui em São Paulo, tenho 36 anos, apesar desta cutis. Eu sou professor já há bastante tempo, dou aula especialmente para cursinho, né? Dei muita aula particular, dei um tanto de aula na rede estadual, mas a minha grande paixão é a educação popular. Eu dei aula durante vários anos no Núcleo de Consciência Negra, dou aula já há 3 anos no cursinho da Poli, dou aulas esparsas em vários outros projetos de educação popular, porque, afinal de contas, a gente tem que democratizar o ensino aqui. Além de professor, eu sou oficineiro, né, como estamos fazendo aqui agora, e acabei de lançar um livro, né, que é este aqui, que é o Mais Brilhante que Mancha de Óleo Boiando no Córrego. Esse livro aqui, ele foi premiado por um edital do PROAC, né, da Secretaria de Estado da Cultura, é importante dizer, essas oficinas estão sendo feitas também porque eu ganhei esse edital, faz parte, então, do ciclo de contrapartida, porque o Estado me financiou para falar mal dele neste livro. Então, estamos aqui para esta função. Então, hoje a gente vai falar sobre o Alguma Poesia, do Drummond, que é um livro fantástico, é um excelente livro para a gente começar a pensar a literatura. Então, vamos começar a falar um pouco sobre o Drummond e sobre a proposta da oficina de hoje. Tá? Então, o negócio é, ao longo desses encontros, a gente vai debater o Drummond, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Mia Couto e Machado de Assis. Cada um com uma abordagem um tanto diferente. E a gente vai falar sobre aspectos para vocês produzirem texto, para vocês se encontrarem e conseguirem ler esses textos como escritores, que é uma coisa que faz muita diferença para a gente quebrar a passividade da leitura. Tá? Então eu vou apresentar aqui, vou começar aqui a mostrar aqui a planilha, a apresentação aqui. Vamos lá. Aqui. Pronto, aparecendo aqui. Nossa primeira oficina que vai ser isso aqui, né? Drummond, As Faces de Si, a construção do sujeito através da poesia, tá? Loguinho do PROAC de São Paulo. Drummond aqui no fundo. Então, qual que é o lance? Esse primeiro livro do Drummond, ele é extremamente importante para a poesia, ele é um grande marco na poesia, porque ele é um amadurecimento do que a gente vai pensar como poesia moderna, arte moderna. Então, vamos começar a conversar rapidinho aqui. A gente vai falar não só sobre o livro, mas sobre um processo de escrita de si. Então, eu vou dar um pequeno panorama sobre o livro, mas muito rápido, porque não é uma aula sobre isso, mas para vocês saberem, o Alguma Poesia é o primeiro livro do Drummond, ele foi publicado em 1930. Então, ele vem um pouco depois da primeira geração modernista. Tá? A primeira geração modernista, que é essa que a gente chama o movimento modernista de 1922, já existia uma escrita modernista anterior, a gente pode traçar as características do modernismo na literatura lá no Machado de Assis, até um pouco antes, num poeta chamado Sousa Andrade, mas o movimento modernista, a primeira formação real de uma teoria, de uma estética e de um grupo de pessoas que estava conscientemente criando uma literatura nova, vai surgir ali em 1922, nesse grupo aqui de São Paulo, que vai ser o principal. Tem modernismo no Brasil inteiro, inclusive lá no Nordeste tem um movimento muito importante em Recife, que se chama Padaria dos Sonhos, que é anterior ao modernismo de São Paulo e tudo mais. Isso é muito importante para quem vai prestar vestibular esse ano, porque estamos no centenário da semana de 1922, o que significa que certamente os vestibulares vão abordar a questão do modernismo de 22. Tá? O que a gente vai ter com esse modernismo de 22? A gente vai ter uma quebra absoluta com toda a literatura, com os padrões da poesia e da literatura em geral e da arte em geral, que vinham sendo feitas desde o período renascentista até agora, né, até 22. A saber, antes, a poesia ela era sobre grandes temas. Você não podia falar sobre o sujeito simples, o sujeito médio. Você escrevia basicamente sobre heróis, sobre príncipes, reis, gente que tinha um grande destino à sua frente, né? E isso começa a ser quebrado com a literatura moderna.
Então a gente vai ter o surgimento do sujeito comum, o sujeito banal, o sujeito simples, fragmentado, que somos nós, eu e vocês, né? A gente costuma ter um problema muito sério quando a gente pensa na literatura anterior, e mesmo hoje em dia, nas grandes narrativas, porque elas seguem essa mesma estrutura de um herói épico. Então, se eu for pensar o Harry Potter, ele podia ser um cara normal, que nem nós aqui, mora embaixo do armário, né? Tem uma família escrota, vive uma vida simples, mas um dia ele descobre não só que ele é mágico, mas que ele é o escolhido para matar o Voldemort. E aí a gente acompanha ele porque é um cara especial. A gente vai lá e vê Matrix. Matrix, mesma coisa. A história lá do Neo, que é um hacker, que tem um emprego ruim, né, trabalha lá numa empresa de TI, a vida dele é uma desgraça, a vida dele é chata. Ninguém se interessa muito por isso. E aí ele descobre que ele é o escolhido. Como ele é o escolhido, a gente fala, beleza, vamos ver a história desse cara. E por aí segue. Você pega os romances mais comerciais hoje em dia, é sempre sobre isso. Uma pessoa que é o mais inteligente, ou o mais valente, ou uma pessoa que vai entrar numa grande aventura. Isso é muito legal, a gente se identifica com muita coisa aí. Mas, ao mesmo tempo, deixa de fora a gente, né? Porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não sou um cara muito grandioso. Eu não sou filho de rei, né? Eu não tenho um grande destino, eu não sou o cara mais bonito, mais inteligente, mais valente que eu conheço. Eu sou uma pessoa normal, né? Nas minhas horas vagas, eu vou lá, jogo videogame, assisto uma série. E você pensa, por que eu vou falar da vida desse sujeito? Por que eu vou contar a vida desse sujeito? Qual é a beleza da vida desse sujeito? E quando a gente começa a entrar nessa lógica de que só as histórias grandiosas valem a pena ser contadas, a gente diz que os sujeitos comuns, nós aqui, né, quem lê um livro, tem uma vida chata, tem uma vida que não vale a pena ser poetizada. O que a modernidade vai trazer para a gente é o contrário disso, é a ideia de que a gente pode falar sobre o sujeito comum, que nós temos uma vida, às vezes, muito mais interessante do que os grandes sujeitos. De que a gente tem belezas, tem tristezas, tem amores, e se o seu amor não é um amor de novela, cheio de drama, épico, ele ainda é um amor e é lindo, e muitas vezes mais bonito do que um drama de Romeu e Julieta. De que se você não é um grande herói, uma grande heroína, legal, a sua vida pode ser mais bonita, mais interessante e valer mais a pena. Essa é uma das razões pelas quais a gente lê poesia contemporânea e uma das razões pelas quais a gente deve muito para gente como Drummond, porque ele mostra que a gente, simples, a vida besta que a gente tem, essa vida prosaica, cotidiana, ela vale a pena ser poetizada. Então, isso é maravilhoso, a gente pode se identificar muito com isso. E a construção desse sujeito moderno é o que o Drummond mais trabalha. Tem um texto do Antônio Cândido, muito famoso, que se chama O Direito à Literatura, que vai dizer que todo mundo tem direito a ler, todo mundo tem direito a conhecer histórias, porque as narrativas fazem parte do nosso cotidiano. Você conta uma história todo dia, você vai lá e você conta o seu dia para sua mãe, para namorada, para amigos, você posta no Twitter, no Instagram, no Facebook o que está acontecendo com você, você está contando a sua história. E o negócio é, a gente tem que se ver como produtores de literatura, como contadores de história. Mas, enfim, a gente vai partir aqui da ideia da escrita de si do Foucault, que é um filósofo francês. Ele vai dizer o seguinte: nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser adquirida sem exercício. Não se pode mais aprender a arte de viver sem uma ascesis, que deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo. É preciso ler, dizia Sêneca, mas também escrever. Então, quando ele está falando isso, das ascesis é o quê? É um conjunto de práticas pelos quais o indivíduo pode obter, assimilar a verdade e transformar essa verdade num princípio de ação permanente. Então, a escrita e a leitura, elas precisam de um treino, de uma habilidade profissional. Mas mais do que isso, viver necessita isso. Você se entender como indivíduo, você perceber a sua história, você ter controle sobre a sua narrativa, depende disso. É um treino de você por você mesmo. Tá? Ele vai dizer,
como elemento de treinamento de si, a escrita tem, para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoiética. Ela é operadora da transformação da verdade em etos. O que é esse elemento de treinamento em si, da escrita em si, então? Essa função etopoiética. Ethos significa caráter, tá? A ideia de que você está é um conjunto de valores, um conjunto de características. Característica vem da palavra ethos, caráter vem da palavra ethos. Então, ethos é o conjunto de características suas, é o conjunto, o que te dá valores. Você elenca quais são as suas características-chave. Então, a gente pensa, por exemplo, o brasileiro. A gente fala às vezes, o brasileiro é alegre, o brasileiro é caloroso, o brasileiro é sofredor. Isso é o ethos do povo brasileiro, dando características para esse povo. Você fala, eu sou tímido, e eu sou baixinho, e eu sou meio careca. Isso são as minhas características, o meu ethos físico e o meu ethos emocional. Essas características, elas não são necessariamente toda a minha verdade, mas é como eu me enxergo e como eu vou me apresentar para o mundo. Então, o meu ethos vai ser criado através da poiese, da poética. O que é poiese em grego? É criação, é a criação a partir do nada. Então, você está criando um conceito, você está criando a sua forma, né? Você está criando um corpo para um conjunto de sensações que você tem. Vamos pensar como funciona isso, por exemplo. A linguagem, às vezes, ela descreve coisas que já existem na realidade, tá? Então, por exemplo, eu falo caneca. Caneca existe na realidade. Eu crio uma palavra para designar isso aqui. Isso é uma caneca, e eu falo, isso é diferente de um copo porque tem uma asa. Beleza, isso é um objeto da realidade. Agora, quando eu falo amor, o que é o amor? Difícil dizer o que é o amor. A gente tem que criar um conceito, criar um corpo para encaixar essa coisa que a gente chama de amor, né? A gente sente amor, todo mundo sente amor. Todo mundo já sentiu algum tipo de amor. Mas não dá para a gente dizer quanto pesa o amor, qual é o cheiro do amor, qual é a cor do amor, quais são as características. O amor faz você se sentir bem, faz você se sentir mal. O amor é uma doença. O amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. A gente não sabe. Então a gente começa a criar uma série de características e um corpo para essa coisa chamada amor. A gente fala, o amor é quente. O amor, ele deixa a gente sem fôlego. O amor é um anjinho com cara de... É um bebê anjinho com flechas. A gente cria esses signos para dar essa forma para essa coisa chamada amor. E quando a gente pensa, o que é você? O que sou eu? Ó, tem uma paçoquinha com o nome amor. Gabriele, você já viu? Lembra da aula? Eu dava umas aulas com a paçoquinha, era maravilhoso. Não sei se você pegou essa fase. Mas, enfim, tem a paçoquinha, exato, a aula, tipo, a gente dá uma paçoca, a gente fala, o amor é paçoca, né? Então, o amor, o que ele é? A gente tem que criar um corpo para isso. E quando a gente pensa, quem é você? O que é você? É difícil dizer. Para a gente se entender dentro disso, a gente tem que criar esse sujeito, criar esse personagem que somos nós mesmos. Isso é a função etopoética ou mitopoética da literatura. Agora, vamos dar uma olhada aqui no Foucault ainda. Ele vai falar, quando se passa incessantemente de livro a livro, sem jamais se deter, sem retornar de tempos em tempos à colmeia com sua provisão de néctar, sem, consequentemente, tomar notas nem organizar para si mesmo, por escrito, um tesouro de leitura, arrisca-se a não reter nada, a se dispersar em pensamentos diversos e a se esquecer de si mesmo. A escrita, como maneira de recolher a leitura feita e de se recolher nela, é um exercício racional que se opõe ao grande defeito da stultitia, possivelmente favorecida pela leitura interminável. A stultitia se define pela agitação da mente, pela instabilidade da atenção, pela mudança de opiniões e vontades e, consequentemente, pela fragilidade diante de todos os acontecimentos que podem se reproduzir. Caracteriza-se também pelo fato de dirigir a mente para o futuro, tornando-a ávida de novidades e impedindo-a de dar a si mesmo um ponto fixo na posse de uma verdade adquirida. Então, o que ele está falando aqui?
uma coisa que a gente passa muito, principalmente quando está estudando, que é, você passa de livro a livro, de informação a informação, e não consegue reter nada. Quando você está estudando para o vestibular, você está lá e você está estudando química orgânica, aí você passa imediatamente para história, aí você volta para matemática, aí você passa para literatura, aí você lê 10 livros ao mesmo tempo, e enquanto isso, você está mexendo no Instagram, está assistindo novela, está ouvindo um podcast, você se enche de informação, a sua mente fica muito agitada, você fica cansado e você acaba não retendo nada. É como se a informação desaparecesse, né, da sua frente. É difícil reter essa informação. Isso é a estultitia, que é um conceito lá do Sêneca, lá antigo, né? E ele vai dizer o seguinte, para você conseguir reter esse conhecimento, você tem que se implicar na literatura. Você tem que recolher a literatura e se recolher nela. Isso é um exercício racional, tá? Que impede a gente de se dispersar na leitura. E como que funciona isso com a escrita de si? Tem 2 processos importantes. Trata-se, de um lado, de quando você escreve sobre o que você está produzindo, você escreve sobre você e sobre o que você vive, sobre o que você experiencia, você está unificando esses fragmentos heterogêneos pela sua subjetivação no exercício da escrita pessoal. O que isso significa? Esse monte de informação, de uma vez, a química orgânica, a matemática, o Big Brother, todas as coisas, que são fragmentos esparsos, você unifica dentro de um único corpo, que é, você pensa no seu dia, você fala, hoje eu estava estudando química orgânica, e quando eu pensava sobre a questão dos elétrons, eu me lembrei do Big Brother. Isso me faz juntar, sabe, você faz conexões entre o seu dia. Você faz conexões dos elementos que você pensou, das coisas que você viveu, com a sua vida. Isso transforma essas coisas dispersas num elemento único, tá? Sêneca compara essa unificação de acordo com metáforas muito tradicionais, que era a coleta do néctar pelas abelhas, que era a digestão dos alimentos, ou ainda a audição de algoritmos formando uma soma. Então ele vai falar, não soframos quando nada daquilo que entra em nós permanece intacto, por medo de que ele jamais seja assimilado. Digiramos a matéria. Caso contrário, ela entrará em nossa memória, não em nossa inteligência. Unamo-nos cordialmente aos pensamentos do outro e saibamos fazê-los nossos, visando a unificar 100 elementos diversos, tal como a adição faz, de números isolados, um número único. Então, o papel da escrita é constituir com tudo que a leitura constituiu um corpo. E é preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, não como uma coisa estática, exata, mas sim como o corpo daquele que, transcrevendo as suas leituras, delas se apropriou e fez sua a verdade delas. A escrita transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue. Ela se torna, no próprio escritor, um princípio de ação racional. Então, ao invés de vocês lerem o Drummond e decorarem verso, decorarem poema, tentarem decorar as características de uma escola, decorar o que é a modernidade, vocês têm que ler essa leitura e transformar o que ele está dizendo em parte de você. E você faz isso através da escrita e reescrita, se colocando do lado desse autor. Escrever, portanto, é se mostrar, se expor e fazer aparecer o seu próprio rosto perto do outro. Então, quando você está lendo Drummond, você escreve sobre aquilo, você escreve sobre aquele sentimento, você escreve a partir da sua vida sobre o que ele está te propondo e você está colocando o seu rosto do lado dele. Você está dando a sua versão do que ele escreveu. A narrativa de si é a narrativa da relação consigo mesmo. E é isso que o Drummond faz e é isso que eu quero que vocês façam a partir daqui. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar um pouco aqui, então, sobre o Drummond. Tem um trecho aqui que eu peguei de um artigo de um professor, Alcides Vilaça, que ele vai dizer o seguinte: na primeira poesia do Drummond, e de algum modo em todos os momentos essenciais da trajetória dele, o sentimento das experiências vividas ou projetadas manifesta-se com a incompletude,
às vezes declarada com todas as letras, em outras mascarada, sublimada ou ironizada. Deixa eu pular um pedaço aqui disso aqui e passar para essa última parte. Arma-se o curto-circuito essencial do discurso drummondiano, que se dá entre os polos da condição individual e isolada do sujeito moderno, nos labores da difícil autoidentificação e a instância mitopoética, especulativamente trabalhada pela linguagem lírica. Então, o que significa? Ele faz um trabalho longo de autoidentificação, de perceber de onde ele vem, quem ele é, quais são essas influências, quais são as 5 curiosidades sobre ele, quais são as 5 séries que ele gosta. E ele vai, a partir disso, criar esse personagem, que para ele é o gauche, através desse processo que aqui a gente está chamando de mitopoético, e que o Foucault chamou de etopoese, né? Da poesia do ethos ou a poesia do mito. Criar esse personagem a partir de si, através da linguagem. Então, para ficar mais fácil entender, a força do testemunho de um poeta é de natureza muito particular, nem sempre transparente. Ou seja, você não sabe bem dizer como que é o seu testemunho. Às vezes a gente dá ideias conflitantes sobre quem nós somos. Na modernidade, as cifras da linguagem lírica parecem ser mais reveladoras que as confissões, dado que o desafio maior da arte moderna começa com a constituição do sujeito criador. Tá? Então, qual que é o lance? A gente vai começar a pensar a arte moderna, então, pela constituição do sujeito que cria. E aí vamos partir aqui para a poesia um pouco, né? Vamos pensar aqui, primeiro, no Drummond, poeta. Abrir aqui o Alguma Poesia. O Alguma Poesia, como é o livro de abertura, de apresentação do Drummond, ele vai começar pelo primeiro poema, que é o poema de 7 faces, construindo esse sujeito, fazendo uma narrativa de si. Como eu falei para vocês, esse sujeito é fragmentado, né? É um sujeito feito de muitas influências. Como que isso se expressa na modernidade? Através de uma poesia de fragmentos. A gente entende que o sujeito moderno, ele é complexo. Na literatura, anteriormente, a gente pensava as pessoas como personagens planos. As pessoas como uma coisa coerente e única, um blocão monotemático. As pessoas não podiam ter contradições. Elas não tinham grandes dúvidas, grandes questionamentos. As pessoas e os personagens eram vistos pela sua aparência, pela sua profissão, pelo seu papel social. O sujeito, a partir da modernidade, começa a se entender como um jeito fragmentado. Isso é uma coisa que a gente vai chamar de estética cubista. Repara aqui, Opa. Estética cubista. Cubismo vem aqui do Picasso, que é o quê? Quando você pinta retratos, o Picasso pintava retratos dos outros e dele mesmo sobre vários pontos de vista. Olha aqui essa mulher, ela tem um nariz pintado, desenhado metade quando ela está de lado, o formato dela ele desenhou de lado, e as narinas como se ela fosse vista de baixo. Aí o olho, um visto daqui, o outro visto quando ela está de frente. É como se tirasse uma série de fotos de você mesma, recortasse vários pedaços dessas fotos e montasse um retrato todo disforme, para mostrar os vários ângulos de você, os vários pedaços de você, os vários pontos de vista de que você é feito. Né? E é isso que o Drummond vai fazer com a poesia. Ele vai recortar retratos de si mesmo, vários fragmentos de si. Então a gente vai ter aqui essa poesia feita de fragmentos, feita de versos que parecem que não se conectam, parecem que são totalmente dispersos, mas formam um corpo único. Ele vai começar a pensar de onde ele vem a partir desse primeiro verso, que é o mais famoso da literatura brasileira, da poesia, que é: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando ele nasceu, foi um grande evento, foi um grande dia. Quando a gente pensa, de novo, naquilo que eu estava falando para vocês do sujeito comum, prosaico, cotidiano, médio, todo mundo, né, os grandes heróis, a gente pensa, o Harry Potter nasceu lá
e ele era um bebê e foi tocado lá pelo Voldemort e ele foi destinado a uma grandeza. A gente pensa sempre nesses personagens que nascem destinados a serem grandes. O Drummond está dizendo, quando ele nasceu, aconteceu uma grande coisa assim também. Como quando eu nasci, quando a Gabriele nasceu, quando a Daline nasceu, quando a Núbia nasceu. O que acontece quando você nasceu? No caso dele, é um anjo torto, um anjo manco, um anjo de quarto escalão. Um anjo desses que vive na sombra, que fica escondido do mundo. Né? E ele deu uma missão para ele, um destino, falou, vai, Carlos, ser gauche na vida. O que é gauche? Gauche, né? Gauche, em francês, significa torto. A pessoa que está fora dos padrões. Gauche significa canhoto. E pode ser esquerda também. O Drummond é um cara politicamente de esquerda. Aqui, no caso, a gente não está falando de política, a gente está falando mesmo de como ele se sente em relação à vida, que é a posição política dele, vai aparecer mais em outros livros. Mas o que ele está dizendo é, eu nasci para ser um esquisito, para ser o cara ali no canto da festa, né? A pessoa tímida, a pessoa que ninguém liga. E isso é um grande acontecimento, né? Ser a pessoa cotidiana. A partir daí, ele vai começar... Eu estou passando aqui porque vira e mexe, alguém está me mandando mensagem tentando entrar aqui e não está conseguindo. Mas enfim. A partir daí, ele vai começar a se delinear, a partir de vários elementos, tá? Ele vai dizer, no segundo verso, as casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O seguinte, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Depois, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Depois, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Em todos esses versos, parece que ele está falando de coisas diferentes. Parece que ele está falando aqui, não dele, está falando das casas. Né? Ele não é as casas. Os homens, ele não é os homens. As mulheres, a tarde, o bonde. Mas em todas essas coisas, ele está falando dele. Tudo isso é o Drummond. Ele começa aqui como quando nasci, falando dele. E se nomeia, vai Carlos ser gauche. E a partir daí, todas essas outras coisas, o ambiente em que ele vive, o bonde que passa, as pessoas que atravessam ele, a lua, Deus, esse homem por trás do bigode, tudo isso é ele. Assim como vocês são as coisas que te acontecem. O modo como as pessoas interagem com vocês, o lugar em que vocês vivem, as casas, as suas posições, tudo isso são vocês. São fragmentos que fazem parte de vocês. Então vamos parte por parte aqui. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O Carlos, ele é predestinado por um anjo que vive na sombra, ou seja, que está ali escondido, olhando as pessoas, e vai falar para ele ser como um anjo torto que vive na sombra. É isso que ele vai ser. O Carlos vai ser esse anjo torto que vive na sombra. As casas espiam os homens. Repara como as casas, para ele, a cidade, o mundo em que ele vive, é vivo. E elas espiam as pessoas do lado de fora, como ele que vive na sombra espia a vida. Os homens correm atrás de mulheres. E aí fala, a tarde talvez fosse azul. A tarde é ele também. Ele é a tarde. O mundo é ele. Então essa tarde, que é essa coisa morna, né? Não é o extremo. A gente tem amanhã, é um grande signo, é o começo do dia. A noite é o fim, é a escuridão, é a luz e a sombra.
A tarde é a coisa que está no meio, morna, ali que nem ele. E ela podia ser azul, né? Ela podia ser calma, tranquila, sem grandes intensidades. Se não fosse o quê? Os desejos, as coisas que movem, essas coisas internas. Então a gente pensa que existe uma contrariedade, uma coisa torta aqui. Assim como o anjo que é torto, existe essa contradição entre esse mundo estático, em que as casas ficam vendo os homens, as casas são estáticas, uma tarde azul, e esse desejo, os homens que correm atrás das mulheres, as mulheres que correm atrás dos homens, os homens que correm atrás de homens, as mulheres que correm atrás de mulheres, esses desejos que movem o mundo, que movem a tarde, que fazem as casas quererem espiar, que fazem as casas terem vida também para ver as coisas. Depois a gente tem o bonde. O bonde é um signo da modernidade, é o trem, é o busão, né? O Drummond, ele é um cara do povo ali. Ele vem de uma família que tinha dinheiro, mas ele perdeu tudo, a família dele tinha perdido tudo. Ele vai lá, ele toma bonde todo dia. Esse bonde passa cheio de pernas, né? A modernidade é essa junção, essa coisa da pressa, de todo mundo que se atravanca e passa cheio de pernas. Essas pernas são brancas, pretas, amarelas. Repare que não tem vírgula. É tudo uma coisa só, tudo que se amontoa. Então o bonde passa cheio dessas pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. O coração dele, esse coração que pergunta, esse coração tímido, casto, como as casas imóveis, como o anjo na sombra. Porém, os meus olhos, que é onde está o desejo, que é onde é o que contempla o mundo, que é como o anjo que vive na sombra e manda ele ver as coisas, como as casas que espiam as pessoas, como os desejos que movem a tarde, os olhos não perguntam nada. Então, ele está em movimento, ele está sendo atravessado o tempo todo por um monte de desejos. Pernas brancas, pretas, amarelas, pernas de homens e mulheres, pernas de todo jeito. E esse monte de desejo, essa não monogamia ou essa não conformidade é parte dele. De novo, uma tortuosidade, né? Esse conflito da poesia do sujeito. Depois, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quem é esse o homem? É o Drummond também. Mas por que ele não fala eu sou sério, simples e forte? Porque existe essa coisa à parte dele. Ele é o conjunto de tudo isso. O homem atrás do bigode é a aparência, né? É como ele se mostra para o mundo. Existem máscaras, a gente se apresenta para o mundo de um jeito específico. A sua aparência, ela reflete a sua essência? Então, entre o que você mostra para o mundo e o que existe dentro de você, tem uma discrepância? Tem uma tortuosidade? Aqui ele está falando da fachada dele, da aparência. A aparência de ser sério, simples, forte, de se esconder atrás de um bigode, de quase não conversar, ter poucos, raros amigos. Mas e por dentro? Como que é a alma dele? É esse verso de baixo que fala: meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Então, se ele apresenta ser forte, por dentro ele sabe que ele é fraco. Se ele se parece um cara imóvel e que está ali sem falar com ninguém, por trás ele é como Jesus no momento de maior aflição. Jesus pregado na cruz ali, implorando para Deus, sofrendo, falando: por que me abandonaste? Então você tem, às vezes, essa discrepância entre quem você apresenta que você é e como você se sente, né? Depois ele vai dizer: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Ele está falando aqui sobre a forma da poesia? Tá, a gente vai falar já já sobre estrutura de verso livre, porque a poesia moderna não precisa rimar. Mas mais do que tudo, ele está dizendo o seguinte: existe um mundo vasto. Você tem, perto de você, você tem o seu mundo interno, que é quem é você, o seu mundo interno, você por dentro. Dentro de você existe um universo, existe um mundo. Existe o mundo próximo, que é a sua casa, os seus amigos, a sua família, o seu círculo social. E existe o mundo vasto, o Brasilzão, o planeta. Todo dia você é afetado ali
pelas notícias. Você vai lá e você vê o que o Bolsonaro fez. Você fala, filha da puta, o que o Bolsonaro fez? E é um mundo vasto. Você não está em Brasília. Você não conhece a porcaria do presidente. Mas o que ele faz lá no gabinete dele afeta o mundo vasto. Mais do que isso, às vezes o presidente dos Estados Unidos faz uma merda lá, isso afeta você. Isso é o mundo vasto. E o que é uma rima? Uma rima é uma adequação, né? Uma rima é uma coisa que combina. Amor rima com flor, né? Coração rima com pulmão, mundo rima com Raimundo. Rima é quando você combina o final das coisas. Mas a rima, que funciona na frase, que funciona no som, ela não funciona para consertar o mundo. Porque o mundo vasto, ele impõe regras, ele impõe padrões, ele impõe jeitos de ser. E você, o seu coração, não pode rimar com o mundo. Se o mundo diz que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, você vai rimar com o mundo? E a menina vai vestir rosa e o menino vai vestir azul? Porque se você faz isso, muitas vezes você está indo em contrariedade com o seu coração. Você é um menino que quer vestir rosa. Você é uma menina que quer vestir azul. Não rima com o mundo. Entende? Então, para você mudar o mundo, para você se adequar ao mundo, para você solucionar os problemas do mundo, muitas vezes você tem que estar em desritmia com o mundo. Você tem que contrariar o mundo. Mais vasto é o coração. Tá? Não é ignorar o mundo. É pensar no que soluciona de fato, como que você se adequa com o mundo, como que você entra, como que você se coloca no lugar desse mundo sem estar num conformismo. Tá? Por último, ele vai dizer, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Eu não devia te dizer o quê? O que ele não devia te dizer? O que o mundo fala que você não pode dizer para ninguém? Você não pode, por exemplo, dizer que quando você nasceu, veio um anjo torto que vive na sombra e falou para você ser ghost na vida. Porque se você tem uma incompletude, se você se sente inadequado no mundo, você não pode contar para ninguém. Você tem que guardar para você. Então não pode falar dessas coisas. Você também não pode falar dos seus desejos íntimos. Você não pode falar que você, dentro da sua casa, espia as outras pessoas, que você é um voyeur, que você sente um desejo de alguma coisa. Ou que os desejos que você sente fazem o mundo não ser azul, fazem a tarde ser agitada, fazem você se mover. Não é para contar para ninguém os desejos. O que mais que não é para contar para ninguém? Que a sua aparência é uma máscara. Você sustenta essa aparência, você sustenta essa máscara para ninguém saber como você é. Então, se o bigode, o óculos e a cara de sério, a cara de mal, são para todo mundo achar que você é sério e forte, você não pode contar para ninguém que isso é uma máscara. Não é para dizer para ninguém que você sabia que você é fraco, que você se sente abandonado, que você sente fragilidades. Tem aí esses coach motivacional que fala que não é para você falar isso, não é para você falar do seu sofrimento, da sua angústia. É para você falar sempre que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que você está muito bem. Então não é para contar essas coisas. Não é para você contar que você não rima com o mundo, que o seu coração está em contrariedade com as regras, com as formas fixas do mundo. Isso é para ser um segredo. Não pode contar para ninguém. Você tem que se adequar com a sociedade. Né? Então não devia te dizer nada disso. Mas essa confissão, o que acontece? Mas essa lua, né, essa luminosidade noturna, esse momento de escuridão, esse conhaque, essa coisa que faz a gente se soltar um pouco, que faz a gente ficar mais leve, mais mole, ele vai botar a culpa nas outras coisas. Né? Essa poesia, todos esses momentos, o que fazem? Botam a gente comovido como o diabo. O que é estar comovido? Mover-se, movido. Mover-se é sair do lugar. É estar fora do lugar.
é sair das suas estruturas básicas, é deixar de ser uma casa estática e tá vivendo na tarde, como os homens que correm atrás das mulheres, as mulheres que correm atrás dos homens, as mulheres que correm atrás das mulheres. É como ser esse bonde que se move, é ver as pernas que passam no bonde e meter as suas pernas ali no meio. É você caminhar por esse mundo vasto, conhecer esse mundo vasto. É você sair dessa imagem estática e você se deixar desmanchar. E mais do que se mover, é se comover. Junto. Se mover com o outro. Se mover em função do outro. Mostrar para o outro. Repara que nesse verso é o primeiro em que ele está falando com você. Nos anteriores, ele estava falando, no primeiro, contando desse anjo que falou com ele. Você está ouvindo isso, mas você não está participando da história. Nesse segundo, a mesma coisa. Tem os homens, as mulheres, as casas. Mas ele não está falando com você necessariamente. O bonde, o homem. Ele fala com Deus, porque ele abandonaste. Ele fala com o mundo. Mas nesse último verso, ele está conversando com você diretamente. E falando, olha, eu vou me mover junto com você. Eu vou dividir com você. Isso eu vou contar para você. E eu fico comovido como o diabo. E o que é o diabo aqui? Como o diabo, além de ser uma expressão, se opõe a essa ideia de Deus aqui. E Drummond era ateu, mas não é que ele está atacando a ideia de Deus como um todo, mas ele não gosta da ideia de sistemas rígidos. E o diabo seria o quê na mitologia? Na mitologia cristã? É um anjo torto. É um anjo, né? Era o anjo Lúcifer que caiu das graças de Deus, que caiu nas profundidades e que vive no meio do abismo, vive no meio da gente, né? Drummond não acredita no diabo como um demônio que vai tentar te convencer a fazer coisa ruim, mas como esse ser que está ligado à tentação, o obscuro, que cai dessas graças, que cai dessa perfeição. Então, ele, como um anjo torto, como esse anjo das trevas, ele vai contar para você das fraquezas, das falhas dele. E ele é feito de todos esses sujeitos. Tá? É uma investigação muito pessoal de si. É como Foucault disse, se mostrar, se expor. É o processo de mitopoese, de escolher quem ele é. Ele vai se definir através dessas coisas. Ele vai dar um grande acontecimento para a vida dele. E ele vai falar, esses acontecimentos são os importantes para fazer a minha vida. É isso que constitui um sujeito. Então a gente pensa aqui, voltando aqui a essa questão. Opa. O que constitui esse sujeito fragmentado? Você é constituído do quê? Você é feito de um destino que foi dado para você no começo, por um anjo ou por alguma coisa, ou pelas escolhas que você faz? Você é feita das coisas que aconteceram na sua infância, de como você cresceu, pela sua família? Você é feita pelos outros, as influências que você recebe, seu círculo de amigos, seu chefe, as pessoas com quem você convive, professor. Você é constituída pelo mundo vasto, pelas grandes coisas que acontecem fora. Você se constitui. O que faz você ser quem você é? Uma luta universal, uma comunhão de povos. O que faz você ser você? Os seus desejos mais íntimos, as suas condições materiais, né? Se você é pobre, rico, branco, negro, são as influências culturais que você recebe, se você ouve bar ou se você ouve funk, ou se você ouve as duas coisas. São os lugares em que você vive. Esse conflito entre a sua aparência e sua essência, as suas dúvidas, as suas contradições, é tudo isso. E é isso que ele vai explorar nesse exercício de autoinvestigação e de mitopoese ao longo desse livro. E é isso que ele vai propor para você fazer também, para você colocar o seu rosto perto do dele. Falando de alguns temas dessa poesia, ele vai falar da questão da modernidade, aquilo que eu falei para vocês do sujeito fragmentado, e também dos elementos da modernidade, né? A vida rápida, a tecnologia, os carros, o bonde, o avião, a arma, tudo isso é a modernidade. Vai falar desse sujeito fragmentado, desse conflito entre eu e o mundo, vai falar desse conflito entre forma e conteúdo, que aparece tanto pela aparência da gente, o que a gente diz e como a gente se sente, o que a gente quer dizer,
quanto na questão estética, que a gente vai falar já já. Vai falar, essencialmente, da vida besta, que é o oposto dessa vida gloriosa. Se você não vive grandes aventuras, você não é princesa, a escolhida do mundo, a rainha toda poderosa, dane-se, você tem uma vida maravilhosa, que é essa vida besta que todo mundo tem. Ele vai falar desse conflito entre a metrópole e a província, né? Entre a cidade grande e o interior de onde ele vem. Ele vai falar principalmente das pedras no caminho e das flores que furam o asfalto. As pedras no caminho são todas as suas dificuldades, todas as tretas, todas as merdas que acontecem na sua vida. E as flores que furam o asfalto são as pequenas belezas que quebram essa vida cheia de dificuldade, né? Então são esses os elementos que a gente vai buscar na construção do sujeito moderno e que vocês vão fazer com vocês mesmas. Rapidinho aqui, tá bom, são 8h06, vamos continuar mais um pouco, já vou fazer um intervalinho de 5 minutos. Vamos começar então a investigar isso. Primeiro, pela questão da poesia. Alguma questão até aqui? Alguma dúvida, comentário? Não, né? Tá bom. Então vamos ler o poema 20 dele, que é o Explicação. Esse poema dá a síntese do que ele vai fazer nesse livro. Tá? Então, se o primeiro poema, Poema de Sete Faces, era quem é a síntese dele, Explicação é a explicação do que ele está fazendo aqui. Ele começa com meu verso, né? Vai falar sobre a poesia. Meu verso é minha consolação. Então, para que você escreve? O que é o seu verso? Mano Brown, lá no Racionais, tem uma hora que ele vai falar: eu vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. O que é isso? O verso desse cara que ele viu é uma arma. O pessoal do rap, seu verso é uma arma de combate. Para o Drummond aqui, o verso é a consolação, é a cachaça, é um vício e é aonde ele se expõe melhor, né? Ele vai falar: todo mundo tem a sua cachaça. Todo mundo tem um jeito, tem um lugar de se expor, um lugar de usar para se deixar soltar um pouco. E o importante sobre o verso é: para beber, copo de cristal, canequinha de folha de Flandres, folha de taioba, pouco importa. Tudo serve. Para louvar a Deus como para aliviar o peito, queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalhos, é que faço o meu verso. E o meu verso me agrada. Então, aqui ele está falando sobre as formas, né, aquela questão da diferença entre a rima e o conteúdo. Você não só não pode rimar com o mundo, para você não se adequar exatamente ao mundo, mas mais importante, a poesia ela é sobre o que você quer expressar, não é sobre a forma fixa. A poesia, antes da modernidade, usava rimas e formas fixas. Soneto, balada, tinha que ser muito metrificado, muito formado. Ele fala, cara, para você fazer o seu verso, para ser a sua cachaça, para você dizer, para você louvar a Deus, ou para você desabafar sobre o amor, ou para você falar da sua vida, do seu trabalho, para tudo isso, você pode dar a forma que quiser. Quando ele fala aqui do copo de cristal, da caneca, da folha de taioba, é porque a cachaça, que é esse verso, se adequa à forma que você quiser. Aqui estamos falando sobre forma livre, verso livre. Depois ele vai falar: meu verso me agrada sempre. Ele às vezes tem o ar sem vergonha de quem vai dar uma cambalhota, mas não é para o público, é para mim mesmo essa cambalhota. Eu bem me entendo, não sou alegre, sou até muito triste. Então, para você fazer um verso, o importante é que o verso te agrade, que ele seja importante para você. E para você saber como um verso te agrada, você tem só uma regra, você tem que se conhecer muito bem. Eu bem me entendo, conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber o que você gosta e o que você não gosta. Você tem que saber o que você quer dizer. Isso é importante. Então, a investigação de si mesmo. Ele fala, eu não sou alegre, eu sou até muito triste, mas o meu verso dá uma cambalhota, o meu verso me alegra. Então, não importa se você é triste, faz um verso que te agrada, mas se conheça. Depois ele vai dizer, a culpa é da sombra das bananeiras do meu país.
essa sombra mole, preguiçosa. Ele está falando que a culpa dele ser assim é das sombras da bananeira, nessa do país dele, do lugar onde ele nasceu, das condições do país dele, as condições da sua terra. Quando ele coloca culpa aqui, não é que ele está reclamando disso. Repare que a sombra das bananeiras é como um anjo torto que vive na sombra. Então ele nasceu na sombra, nasceu nesse lugar. E é isso que vai determinar ele. Mas não significa que ele não gosta dessa sombra mole e preguiçosa. Ele adora isso, né? Depois, como a gente viu lá ele falando das ruas, dos bondes, ele vai falar de como ele circula pelo mundo. Ele vai falar, há dias que ando na rua de olhos baixos, para que ninguém desconfie, ninguém perceba que eu passei a noite inteira chorando. E a gente passa isso, né? Ele estava falando lá da aparência, que é essa aparência do homem sério, forte, atrás dos óculos e do bigode, que não fala com ninguém. A gente dá uma amostra de que a gente não quer que ninguém saiba que a gente passou a noite inteira chorando, que a gente se sente fraco e abandonado, mas a gente se sente. E é no verso que a gente pode expor isso. Ele vai falar, estou no cinema vendo fita de Ruth Gibson. Ruth Gibson é um cowboy dos anos 20. Então, é tipo, eu fico lá vendo a fita do, sei lá, quem que é um ícone ali, do um machão muito forte hoje em dia do cinema. Não sei. Não assisto o filme de machão. Não gosto. Mas você fica vendo nessas imagens do cowboy, que é esse cara muito masculão, muito certo, muito heterotop. Mas aí ele ouve a voz de uma viola. A viola, o Ruth Gibson é o cowboy americano, é o modelo de fora. Mas a viola, que é essa coisa da gente, e que é sensível, não é a música de cowboy, é a música sertaneja, raiz, e ela tem voz, ela não tem som, ela conversa com ele, e ele fala, saio desanimado. Desanimado, não necessariamente de triste, mas comovido, sabe? Quebra aquela imagem, né, do cara sério, simples e forte, do Ruth Gibson, do heterotop bombadão, e ele se sente sensível, ele se conecta com ele mesmo, ele se lembra que ele passa a noite inteira chorando, né? Ele fala, ser filho de fazendeiro, à beira do São Francisco, do Paraíba, ou de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. Então, as origens dele, ele é filho de fazendeiro. E ele não era filho de um grande fazendeiro. O pai dele o avô dele foi um grande fazendeiro. O pai dele era um fazendeiro falido, tinha um sítiozinho lá, né, não tinha grande coisa a mais. E ele não era mais nada, virou funcionário público, né? Mas ele vem dessa origem, do campo. E isso, toda vez que ele vê um córrego, dá uma sensibilidade muito forte. Toda vez que ele ouve uma viola, isso remete para ele essa origem. E a gente, todo mundo tem alguma coisa assim que faz a gente remeter à origem. Toda vez que eu ouço um charango, uma sanfonha, que é aquela música peruana, sabe? Já viram? Colombiano, boliviano, peruano em feirinha. Eu choro, eu volto, porque eu cresci, né, sou filho de um camelô peruano, imigrante legal, eu ouço isso, eu falo, meu Deus, eu lembro de onde eu vim. Todo mundo tem isso, né? Vamos lá. E a gente, viajando na pátria, sente saudade da pátria. Então você se desloca pelo mundo, mas existe uma diferença entre o lugar onde você está diretamente e como você se sente em relação ao lugar que você está. Ele fala, aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. Então ele está dividido entre o lugar onde ele está agora e o lugar para onde ele vai. No elevador, penso na roça. Na roça, penso no elevador. Ele está sempre dividido entre os lugares, nunca está satisfeito. E essa é a natureza da gente, né? Quem me fez assim foi gente da minha terra, foi minha gente e minha terra. E eu gosto bem de ter nascido com essa tara. Para mim, de todas as burrices, a maior é suspirar pela Europa. A Europa é uma cidade muito velha, onde só fazem caso de dinheiro, e tem umas atrizes de pernas adjetivas que passam a perna na gente. Aqui, ao menos, a gente sabe que tudo é uma canalha só. Lê o seu jornal, mete a língua no governo, queixa-se da vida, a vida tá tão cara, e no fim dá certo. Se o meu verso não deu certo, foi o seu ouvido que entortou.
Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta? Enfim, eu vou fazer um intervalo rapidinho, gente, de 5 minutos, para poder ir no banheiro, tomar uma água, porque a gente está aqui há 1h15, e eu vou voltar em 5 minutos. E para mandar um recado para as pessoas que não conseguiram entrar, para ver se elas conseguem entrar, tá bom? 5 minutinhos, a gente retorna. Nesse meio tempo, vão pensando um pouco sobre isso, e eu quero que vocês vão pensando de vocês, para vocês, como vocês são em relação a isso, de onde vocês vieram, quando vocês nasceram, veio um anjo que aconteceu, tá bom? 5 minutos, eu estou de volta. Voltei. Voltamos então? Beleza. Então a gente passou 2 poemas aqui dele, né? O poema de 7 faces, que a gente vai retomar um tanto. Opa. E o Explicação. Agora vamos pensar um pouco sobre as coisas que constituem esse sujeito e sobre as formas. Então vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar um pouco primeiro da estrutura dos versos, rapidinho, antes de eu voltar aqui para vocês. Tinha falado aqui da questão do verso livre, né? A gente estava falando sobre como, na poesia moderna, o verso não é obrigatoriamente ter rima, como o Drummond até conecta essa questão do mundo com o qual você não deve rimar, né? Que o seu coração, se ele rima com o mundo vasto, ele não é uma solução nem para o mundo, nem para o poema. O verso do Drummond, apesar de ser verso livre, aqui não ter rima, não ter nada disso, não ter uma estrutura métrica, segue uma série de estruturas próprias. E eu pego aqui, como exemplo, a questão da estrutura da repetição, que é uma coisa que ele faz bastante ao longo de toda a obra dele. Essa imagem aqui, não sei se dá para vocês reconhecerem, mas é um poema, né? No meio do caminho. O que é esse poema no meio do caminho? Vamos lá para o No Meio do Caminho. No meio do caminho é um dos elementos, né, vai falar de um dos elementos que constituem o sujeito, que mais constituem a gente. No caso, as dificuldades, né, as pedras no meio do caminho. Quando você pensa, quem é você? Do que você é feita? Quais são os grandes elementos da sua vida? As tretas, as dificuldades da sua vida são a coisa mais importante. Quando você pensa, por exemplo, quando a Simone de Beauvoir vai falar da mulher, vai falar que não se nasce mulher, torna-se porque é imposto uma série de padrões a você, né? Você tem que rimar com esse mundo, rimar com esses padrões, mas geralmente você está em desacordo internamente com esses padrões. E esses padrões vão colocar uma série de dificuldades na sua vida. Independente de quem você seja, homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, você vai ter uma série de problemas, angústias, dificuldades na sua vida, do nível que for. E essas tretas são definidoras. A gente tende a esquecer elas, a gente tende a ouvir que você não pode se apegar aos problemas, você não pode se apegar às coisas que aconteceram. Isso é um discurso de coach, né? Isso é um discurso bastante normativo, e é um discurso que, inclusive, hoje em dia é chamado de vitimismo. Quando você vai falar das dificuldades que você passou, quando você vai falar, por exemplo, aqui temos só mulheres na sala, vocês todas têm um monte de coisas que vocês vão falar para o mundo, que vocês passam, as dificuldades que vocês têm para fazer qualquer coisa muito mais do que homens, porque vocês são menos respeitadas, vão receber menos para trabalhar do que um cara que é menos qualificado para a mesma função, todos os preconceitos, todos os estereótipos que vocês passam, as pessoas falam, isso é vitimismo, você tem que largar disso. E o que o Drummond está falando é que não, que você não pode se esquecer dessas coisas, isso te define. Você vai falar, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, essa angústia, essa treta que acontece, ela tá lá e ela fica voltando na sua mente. Você não pode esquecer dela. Você não pode chegar e falar, vou dar um tempo aqui das minhas dificuldades. O pessoal fala, tá bom, já ouvimos você reclamando, mas já não cansou de reclamar? Não, você não tem como cansar de reclamar. Porque esse elemento, essa pedra, ela continua acontecendo e ela é recorrente. E um trauma que você passou lá atrás, ele continua acontecendo para você infinitamente.
Ele diz: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Não importa o quanto eu viva, não importa o quanto eu veja, eu nunca vou me esquecer desse problema em particular. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa estrutura de repetição é isso. Ele mantém essa repetição e que vocês podem ver muito bem aqui nesse jogo de Lego. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que, no meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, entende? Então, essa estrutura de repetição de verso é verso livre, mas é uma estrutura. É um jeito diferente de expressar o fato de que essa pedra está lá sempre. Você passou ela. Você continuou andando. Ele não está parado no meio do caminho. Ele não está parado olhando a pedra. Mas essa pedra está voltando o tempo todo. Então, lembrar das suas dificuldades, lembrar do que te fez sofrer, é importante. Outra coisa que faz a gente, que é definidor da gente aqui, ele vai falar da infância. Então, a infância, ele vai abordar isso em poemas como Infância aqui. Vou ler só um trechinho para vocês que ele vai falar. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cosendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. Eu falei lá para vocês no começo sobre a diferença entre essas histórias dos grandes personagens, né? O Harry Potter, o Neo do Matrix, o Robinson Crusoe e a vida da gente. O Robinson Crusoe, na época do Drummond ali, quando ele nasceu em 1902, quando ele lia as histórias ali lá em 1904 e 1906, era como assistir os filmes do Homem-Aranha hoje em dia, ler o Harry Potter. Ele lia essa história dessas grandes narrativas. E a vida dele? Parecia chata. O pai montava cavalo, ia para o campo, a mãe ficava sentado, costurando, e o irmão pequeno cozinhava, dormia, né? Depois eu leio o resto dele, a gente passa, mas o ponto é, a mãe dele fica lá só falando para ele ficar em silêncio, olhando o mosquito, dava suspiro, o pai campeava, e ele? Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então aqui ele começa a elencar os elementos da infância dele, no caso dele, os elementos sublimes da infância. A vida dele não foi muito fácil, tem os elementos desse poema, tem uma questão aqui de relação racial, que eu vou abordar mais para frente, em outra parte. Mas o negócio é, essa vida dele, simples, de ficar sentado lá, vendo a mãe costurando, vendo o irmão dormir, podia ser uma história tão maior, tão mais bonita, que a do Robinson Crusoe, que é a história de um aventureiro, um colonizador branco europeu que chega numa ilha, vai tentar dominar a natureza, e em dominar a natureza ele vai também ter um domínio, vai ter um escravo, que ele vai chamar de Sexta-feira, ele não se digna nem a dar um nome para esse escravo. E o Drummond vai falar, a minha vida simples, besta, banal, pode ser mais bonita, quando a gente pensa nos pequenos detalhes da nossa infância. Outro elemento que é muito importante dentro disso da gente, as nossas relações de amor, as nossas relações de tudo. Ele vai abordar muito isso nos poemas daqui. Tem um em particular bem bacana, que é o Balada do Amor através das Idades, que vai falar exatamente disso, do sujeito simples, de como o amor simples, muitas vezes é muito mais bonito que o amor grandioso de cinema. Então ele vai falar, eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Então ele está falando da primeira grande narrativa da humanidade, que a gente considera, que é a Ilíada, né, do Homero, que vai contar a história da guerra de Troia, tem lá o cavalo de Troia. Então, se ele está tentando amar
no contexto dessa grande epopeia de história, o que acontece? Tem guerra, tem luta, divergência, matou, brigou, todo mundo morreu, não ficaram juntos. Depois, na outra encarnação, virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Então, caiu o Império Grego, veio o Império Romano, e tá lá nessa grande épico também, a luta, o amor impossível entre o soldado romano e a mulher cristã, e aí ele faz o grande gesto de pular na frente dela na arena. O que aconteceu? Foram comidos os dois, não deram nenhum beijinho. Depois, fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia da fúria do meu bergantim. Bergantim é um mosquete, é uma espingarda, né? Mas quando ia te pegar e te fazer a minha escrava, você fez o sinal da cruz, rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Então, história de pirata, amor de pirata, piratas do Caribe. Mina se matou, ele se matou, ninguém ficou junto. Depois, tempos mais amenos. Fui cortesão em Versalhes. Versalhes, o Palácio de Versalhes, na França, está falando aqui da Revolução Francesa. Espirituoso e devasso. E aí ele está falando de uma outra grande narrativa de história de amor, que é Dom Juan. Né? Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Ou seja, amor proibido, impossível, foi para a guilhotina, ninguém ficou junto de novo. E hoje? Hoje sou moço moderno. Remo, pulo, danço, boxo, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Ou seja, na modernidade, diante das condições do mundo moderno, a gente não tem mais que viver os grandes amores impossíveis, as grandes tragédias. A gente pode ter um amor entre iguais. Você vê, ele rema, pula, dança, luta boxe e tem o dinheiro no banco. E ela também tem o dinheiro no banco, também dança, também pula, também rema, também luta boxe. Por que não? Por que a mulher não pode lutar boxe? Por que ele não pode dançar? Entende? Então você tem na modernidade a quebra desses grandes estereótipos. E nenhum deles precisa ser um herói, um soldado romano, uma freira, um pirata. Vocês fazem o quê? Vocês ficam juntos. Ele fala, o seu pai não faz gosto. O seu pai, cara das antigas, da tradição. Mas dane-se, a gente não precisa ligar para isso. E ele fala, eu, herói da Paramount, Paramount era produtora de vídeo, né? Era grande empresa de cinema. Hoje em dia acho que nem existe mais, virou a Fox, enfim. Mas esse herói de cinema, esse herói falso, né? Herói de ocasião, a gente pode se beijar, se abraçar e casar. Então ele fala de como as relações moldam a gente, mas as relações simples, pequenas, muitas vezes valem mais. Né? Isso vai aparecer bastante em poemas como Quadrilha ou poemas como Sentimental, que ele vai falar também disso. Mas a gente não vai conseguir estudar todos eles aqui por uma questão de tempo. Tá? Então esses elementos que fazem a gente, que a gente viu lá, nesses poemas aqui, no Poema de Sete Faces, no Explicação, que é o lugar onde a gente vive, da onde a gente vem, a sua questão do destino, tem aqui na apresentação mais bonitinho. Ó. Essas questões aqui, do destino que você teve quando você nasceu, as escolhas que você tomou, os detalhes da sua infância, os outros, o mundo vasto, o mundo próximo, os seus desejos íntimos que conflitam com as expectativas do mundo, as suas condições materiais e as suas influências culturais diversas. Você vai lá, ouve funk, ouve bar, lê Marx e lê Batman, ok, tudo igual. Né? Os lugares onde você vive, os conflitos entre aparência e essência, tudo isso vai ser delineado para a construção do sujeito moderno. Tudo isso é que a gente busca para fazer a investigação de si, para fazer essa escrita de si.
E aí, vamos chegar ao grande ponto de hoje, que é como que a gente reconstrói isso na nossa escrita, como que a gente faz aquele processo que o Foucault estava explicando de se implicar na literatura, de se aproximar do leitor, do autor, de ler como um escritor, de colocar o seu rosto do lado do rosto do outro, né? De fazer parte disso. Vamos pegar aqui o Poema de Sete Faces. O Poema de Sete Faces, ele é um marco que vai lançar essa ideia, né, do sujeito moderno e fragmentado. E não a troco de nada, ele é provavelmente o poema mais parodiado da história do Brasil. Então tem muita gente que faz coisas vindo na esteira do Poema de Sete Faces. Alguns são paródias intencionais, outros não. A maioria não é. Porque a gente tem essa tendência de que quando você vai se contar, você começa falando de onde você nasceu e tentando fazer essa confluência de elementos. Então vamos ver algumas das coisas, porque é isso que eu vou pedir para vocês fazerem hoje. Vamos lá. Vamos ver primeiro esse poema aqui da Adélia Prado. A Adélia Prado ela escreveu esse poema que se chama Com Licença Poética. É como se ela estivesse pedindo licença, mas não tem, mas quando você fala dá licença, como se estivesse pedindo, mas não está pedindo de verdade. E licença poética é o seu direito de criar as coisas independente da verdade ou não. Aquilo que eu falei no comecinho sobre a diferença entre contar uma verdade e dar um sentido ficcional para o mundo, né? Vamos lá, ela vai dizer: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Então vocês veem, ela está fazendo essa intertextualidade com o Drummond. Se o Drummond ele vai se definir desde criança, ele vai falar: quem eu sou? Eu sou um cara tímido, eu sou um cara meio torto, eu sou esse cara gauche. Então quando eu nasci veio um anjo torto que vive na sombra e disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. A Adélia Prado, ela vai falar: eu sou uma mulher que estou aqui presa a essas condições do mundo, essas pressões materiais, estéticas, comportamentais. Então, quando ela nasceu, vem um anjo esbelto, né? Um anjo bonito, um anjo cheio de coisa assim, e vai falar para ela, ele toca trombeta e vai anunciar: vai carregar bandeira, vai carregar um estandarte, vai ser enfeite, vai carregar todos esses signos, todas essas ideias do que é ser mulher, que é um cargo muito pesado para a mulher. Para ela, essa espécie ainda envergonhada. Então ela se coloca ali, dentro dessas pedras que ficam voltando no caminho dela. Espécie ainda envergonhada, não necessariamente porque ser mulher faça com que você seja uma pessoa que sente vergonha, mas porque você é submetida a uma série de vergonhas, a uma série de tabus, a uma série de coisas que a sociedade te diz. Então chega lá e fala: você menino não tem vergonha de andar que nem menino, de usar essa roupa, de sentar de perna aberta, quando o menino pode fazer tudo sem sentir vergonha. Então, ela vai ficcionar, ela vai fixar esse destino dela, né, as coisas que foram impostas para ela, à condição de ser mulher. O Drummond não coloca as condições dele ao fato de ele ser homem ou ao fato de ele ser filho de fazendeiro, porque afinal de contas, isso não é um problema. Se é homem, filho de fazendeiro, você tem tudo na mão, né? O problema dele é mais um conflito interno. Depois ela vai dizer: aceito todos os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Ou seja, subterfúgio é esse recurso que você tem para desviar da norma, né? Você pode ter um monte de jeito para fugir da norma, para não rimar com o vasto mundo. E ela faz tudo isso sem precisar mentir, sendo honesta, sendo direta, encarando o mundo. Ela fala: não sou feia que não possa casar. Ela não está falando eu sou bonita. Ela está colocando as contradições internas dela, esse sujeito torto que todo mundo é. Ela fala: eu não sou bonita,
Mas não é que seja feia também. Eu não sou feia que não possa casar. Posso casar, mas eu quero? Não sei se eu quero. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. O Drummond mistura os elementos da cidade, do meio dele lá, com a vida dele, quando ele fala das casas, do bonde, da cidade. Ele fala, o Rio de Janeiro, eu acho uma beleza. Não é necessariamente. E, ora sim, ora não, que nem aquele monte de talvez que o Drummond coloca, essas hesitações, esse modo como a gente, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. O que é o parto sem dor? O parto é uma coisa maravilhosa, né? Você tem um filho lá, que beleza. Mas isso traz dores também. Ser mãe traz dores. O parto também vem de toda a ideia de criação. Então, quando você cria um poema, às vezes é uma coisa muito maravilhosa, às vezes é uma coisa dolorosa. O Platão, ele dizia que a filosofia, a profissão mais próxima do filósofo era a da parteira, porque o filósofo traz uma ideia para o mundo e a parteira traz esse conjunto de ideias que é o ser humano para o mundo. Então, o parto é criar alguma coisa, se expor, é dar à luz a alguma coisa. Mas isso não é sem dor, né? Mas o que sinto, escrevo. Cumpro, assina. A cumpre, assina o destino dela. O destino dela não é carregar bandeira. O destino dela é ser sincera, é escrever o que ela sente. Ela inaugura linhagens e funda reinos. Vocês veem, o parto, que é dar à luz a uma criança, também é inaugurar linhagens de poesia, fundar reinos, quando ela escreve as coisas. Dor não é amargura. Ela sente dor, mas isso não é uma dor amarga necessariamente. A dor pode ser múltipla, como as pedras que são múltiplas, né? Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. E aí ela vai traçar essa questão da família, da linhagem, de onde ela vem, e o que ela tem de mais anterior, que mais liga ela às pessoas, é a vontade de alegria, apesar das tristezas. E aí ela termina falando, vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável. Eu sou. E ela coloca, eu sou desdobrável? Não, ela simplesmente, eu sou. Ela é alguma coisa. Como o sujeito de sete faces é tudo aquilo. O Drummond é a predestinação do anjo torto, o Drummond é as casas, é a tarde, é os desejos, é o bonde, é o mundo vasto, é a lua, é o conhaque, é o diabo. Ela também, ela é alguma coisa. Ela existe, ela não simplesmente existe, ela é. Que é uma das questões do existencialismo, né? O Drummond, a gente geralmente vincula a poesia dele com as questões do existencialismo, do Sartre e da Simone de Beauvoir, que vão falar aqui a diferença entre um ser humano e um objeto inanimado é que o objeto inanimado existe e você é. A diferença entre ser e existir é a minha caneca existe no mundo, ela existe, mas ela não é alguma coisa, ela não pensa, ela não age, ela não é um compilado de coisas. Se eu quebrar minha caneca, ela deixa de ser uma caneca. Vocês são, vocês têm uma essência, vocês pensam, vocês se movimentam, e quando vocês quebram, vocês continuam sendo. Quando vocês encontram uma pedra no caminho, vocês continuam sendo. Esse monte de fragmentos da gente é o que você é, e é desdobrável. Então, a Adélia Prado vai repensar essa poesia desse jeito. Essa poesia, essa ideia do sujeito fragmentado, vai ser repetido por outras pessoas várias vezes. Então, o Torquato Neto. Torquato Neto é um poeta e músico dos anos 70, compôs essa música, Let's Play That, vou mandar para vocês depois, que ele diz, quando eu nasci, um anjo louco, um anjo solto, um anjo torto, muito, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, 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 doido, doido, com asas de avião. E eis que o anjo me disse, apertando a minha mão, entre sorriso de dente, vá, bicho, desafinar o coro dos contentes. Então, se o Drummond é um cara tímido, que vive na sombra, a Adélia Prado é uma mina que enfrenta as coisas e que está carregando a sina de ser mulher, o Torquato, que é um bicho grilo muito doido, o objetivo dele é desafinar o coro dos contentes, é tocar fogo em tudo, tocar o puteiro mesmo. Então o anjo que vem falar com ele quando ele nasceu é um anjo muito louco, solto, muito doido, com asas de avião.
Essa é a predestinação dele desde o começo. O Chico Buarque tem uma música chamada Até o Fim, que vai falar: quando eu nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Vou mandar a música para vocês depois também, mas ele vai falando todas as coisas que aconteceram na vida dele, também cheio de contradições. E é um anjo safado, um chato de um querubim. A gente tem um poeta chamado Sebastião da Gama, que vai falar: quando nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. O poema é bonito, ele continua, ele é um pouco longo, não coloquei aqui, mas essa ideia, tipo, o que aconteceu de ato grandioso quando ele nasceu? Veio um anjo, destinou ele para alguma coisa? Aconteceu alguma coisa grandiosa? Não, o que aconteceu foi, dentro dessa vida simples dele, em que nada se abala, a mãe dele ficou muito feliz. E esse é o grande acontecimento. O Sebastião da Gama tem milhares de poemas para a mãe dele. E é assim que ele se vincula. O que eu fiz? Eu vim aqui para trazer alegria para um ser nesse mundo. Então, esse é o destino dele. A gente tem outros aqui. Eu vou falar uns aqui para vocês, que é o do Eu Nasci para Jogar Capoeira. Esses dois aqui são cantos de capoeira, né? São canções de roda. Eu não acho que nenhuma deles tenha sido inspirado diretamente no Drummond, mas é uma coisa muito natural. No primeiro, ele vai falar: eu nasci para jogar capoeira. Então, é para isso que você nasceu. Sorriso no rosto, molejo no corpo, batuque dendê, birimbau tá chamando você. Então, não é um anjo torto que sussurra na sombra, não é um anjo esbelto que toca trombeta, é o birimbau que chama ele. E aí ele vai se misturar essas coisas. O sorriso no rosto e o molejo no corpo, é assim que ele se apresenta. Como no caso do Drummond, você tinha o cara sério atrás dos óculos e do bigode. Depois ele vai falar: morena na roda, moleque esquiva. Cuidado no jogo, o regional é de bimba. Como o Drummond vai misturar no jogo dele, da vivência dele, da ginga dele, a sensualidade, que ele vai falar das pernas e dos desejos, aqui tem morena na roda e tem o moleque esquiva, né? O moleque ligeiro, o moleque zica, que é esse jogo também da luta e da sensualidade. Cuidado no jogo, toma cuidado, você tem que pisar devagar. Regional é de bimba, aí é por causa do tipo de capoeira, né? Capoeira regional do mestre Bimba, lá da Bahia. Abaixa e levanta, escorrega e não cai, como tropeçar. Você escorrega e não cai. A ideia do molejo, que o Drummond vai colocar bastante, da caminhada, do se deslocar pela cidade, de como o seu movimento está ligado aqui. Vai aparecer bastante. E por último, dá volta no mundo, respira profundo. Se entra no jogo, que Deus te abençoe. Quando o Drummond fala mundo, mundo, vasto mundo, e aqui vocês reparam que, não coloquei o nome aqui, é o Mestre Marrom que colocou aqui, o autor dessa música. Você dá a volta no mundo. Essa capoeira que ele faz é regional, é desse lugar que ele está, mas dá a volta no mundo, o mundo todo está ali. E se dá a volta no mundo todo, você respira profundo. O mundo se condiciona a você. Como o Drummond vai falar, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Se entra no jogo, que Deus te abençoe. Então vocês veem, esse jogo de você destinar quando você nasceu e para o que você nasceu é muito natural. Acontece em vários poemas. Mas acontece não só dentro dessa estrutura de quando eu nasci. E aqui eu vou dar o exemplo melhor de todos do mundo, que é do Mano Brown, Racionais, que cai na FUVEST, na Unicamp esse ano, inclusive, né? Sobrevivendo no Inferno. Então você pega Alguma Poesia do Drummond, é o livro de estreia dele, né? É como ele se apresenta para o mundo. E ele tem o primeiro poema dizendo de onde ele veio lá. Quando eu nasci, veio um anjo torto, descreve na sombra e diz: vai Carlos ser goste na vida. Sobrevivendo no Inferno é o primeiro disco dos Racionais. 1997, grande ano. Estava lá ele se apresentando para o mundo. A primeira faixa é como se fosse uma epígrafe, né? Que é o Salve. Salve Jorge, oração para São Jorge, que não é deles. É uma oração popular. Então, é como se fosse uma epígrafe. E aí a apresentação, que vem logo depois, é uma faixa chamada Gênesis. Gênesis é o início, a origem. Como o Drummond está falando, quando eu nasci, o que aconteceu foi isso. Veio um anjo decretar
Adélia Prado, quando eu nasci, na minha Gênese veio um anjo, Racionais vai falar de Gênesis, e vai falar, Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, bebidas, as putas. Hoje em dia ele não fala mais das putas, ainda bem, porque essa época era bem misógina, né? Mas enfim. E eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno. E a partir daí começa o disco. Então a gênese dele vai disso também. Como o anjo, que tem essa coisa mítica anterior, vai dar as características boas do mundo dele, né, o Deus? O mar, as árvores, as crianças, o amor. Depois, o homem, que é a parte torta, né? A favela, o crack, a trairagem, as armas, bebida. E ele é a fusão dessas coisas, desses elementos, de mar e favela, de árvore e crack, de criança, trairagem, de amor, de arma. Sai ele. O que ele tem? Ele tem uma Bíblia velha, essa tradição, essa coisa que vem do mundo anterior, uma pistola automática, que é esse símbolo da modernidade. Então o Drummond fala do bonde, o Torquato fala do avião, o Brown fala da pistola. E um sentimento de revolta. No meio, entre essa coisa tradicional, antiga, e essa coisa nova e moderna, né? Essa coisa violenta e essa coisa mítica, tem ele com um sentimento de revolta. O Drummond fala muito do sentimento do mundo que ele tem. Tenho duas mãos e todo o sentimento do mundo. O Brown vai ter o sentimento de revolta. E o que ele vai fazer? O Drummond vai ser gauche na vida. A Adélia Prado vai carregar bandeira. E o Brown vai sobreviver no inferno. Então, essa gênese, essa ideia da fusão dos elementos que te fazem, vai aparecer em muitas obras. E geralmente é o que aparece na obra inicial da gente, quando a gente se apresenta para o mundo. Porque para você contar uma história, para você criar um personagem, uma narrativa, você primeiro parte de você. Antes de você contar quem é o seu personagem, você tem que se entender bem, como o Drummond disse, tem que se conhecer, tem que fazer esse trabalho de investigação pessoal, como o Foucault disse, você tem que saber para onde você vai, de onde você veio e o que você vai fazer no meio. Eu tenho milhares de exemplos disso, de várias maneiras que vocês podem fazer, e é esse que vai ser o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem sobre a investigação de si. Tá? O que vocês vão fazer hoje é pensar isso. Quando você nasceu, qual é o signo que te traz? Vamos pegar aqui o Eduardo Galeano, que faz isso no livro dos Abraços. Eduardo Galeano, não sei se vocês conhecem, é um autor muito importante, é um dos maiores pensadores da América Latina. Ele é uruguaio e a vida dele é falar sobre a história da América Latina. Ele tem lá As Veias Abertas da América Latina, é dele. E tem esse livro chamado O Livro dos Abraços, em que ele vai fazer a versão dele aqui do Poema de Sete Faces, que ele vai dizer: eu nasci e cresci debaixo das estrelas do Cruzeiro do Sul. Aonde quer que eu vá, elas me perseguem. Debaixo do Cruzeiro do Sul, cruz de fulgores, vou vivendo as estações do meu destino. Então você vê, essa sina, esse destino para ele, não foi um anjo torto, não foi um anjo esbelto, não foi Deus e o homem, foi as estrelas do Cruzeiro do Sul. Esse é o símbolo ao qual ele vai se atrelar para tudo que ele faz na vida. Ele vai se guiar por isso. E esse símbolo vai trazer todas as inconstâncias dele, as várias faces dele, né, as estações do seu destino, que são essas contrariedades. Hoje você é outono, amanhã você é inverno. Não tenho nenhum Deus. Se tivesse, pediria a ele que não me deixe chegar à morte. Ainda não. Falta muito que andar. Existem luas para as quais ainda não lati e sóis nos quais ainda não me incendiei. Ainda não mergulhei em todos os mares desse mundo, que dizem que são 7, nem em todos os rios do paraíso, que dizem que são 4. Ele também quer conhecer todos esses lados do mundo, né? E vai caminhando para isso, como o Drummond vai caminhando pela cidade, vai pelo bonde, vai do dia até a noite, e todos esses poemas vão fazer bastante isso. E por último, em Montevidéu, a cidade dele, lugar de onde ele veio, onde ele nasceu, que é um elemento fundante do seu ser, de onde você vem, existe um menino que explica. Ele ainda está lá. O Eduardo Galeano já era velho quando escreveu isso,
mas esse menino em Montevidéu ainda existe. E ele diz, eu não quero morrer nunca, porque quero brincar sempre. Tá vendo? Então, esse fechamento de confissão muito forte, o Drummond fala, eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, deixam a gente comovido como o diabo. É a confissão. Todos eles vão ter essa confissão íntima, que você vai mostrar. E o Galiano vai mostrar essa criança dentro dele que vai confessar. Eu não quero morrer, eu quero brincar. Não quero fazer filosofia, não quero falar de política, que é o que o Galiano faz, uma militância na escrita forte, fazia, né? Alaya Hamur. Mas, não, ele está ali, ele é infantil, e o que ele quer mesmo, em descompasso com o mundo, é ser uma criança que brinca para sempre. Clarice Lispector vai fazer a mesma coisa. Eu nasci amalgamada com a solidão desse exato instante e que se prolonga tanto e tão funda que já não é minha solidão, mas a solidão de Deus. Então, ela é tão solitária, ela nasceu, o que foi que juntou nela ali? Não foi o anjo, foi a solidão. E é uma solidão tão funda, que a solidão particular dela é a solidão de todos. É a solidão de Deus, é a solidão minha, sua, de todo mundo. Alcancei o momento em que nada existe. Nem o carinho para mim, de mim para mim. A solidão é essa, a do deserto. Então, as contradições que o Drummond está falando o tempo todo, essas contradições, dúvidas, ela está colocando aqui, ó. Alcancei, afinal, o momento em que nada existe. Um momento é algo que existe, né? Você fixa um momento em que alguma coisa aconteceu, mas esse é um momento em que nada existe, né? A solidão é essa. O vento como companhia. Então ela vai se atrelar a todos esses signos, do vento, da solidão, da dor. E isso está muito ligado com o ethos poético dela, essa criação mitopoética que a gente falou ali no começo, ou etopoética, né? Todos os autores fazem isso em alguma medida. É o primeiro passo para você se pensar como autora, como escritora, como quer que seja. E é isso que a gente vai pedir para vocês fazerem aqui. A partir dessa ideia do Drummond, eu vou mandar por escrito depois o exercício para vocês, mas eu quero que vocês façam essa investigação formal de vocês. Eu quero que vocês se pensem como um sujeito fragmentado. Quais são as coisas que fazem vocês? Vocês podem escolher infinitos números de elementos, tá? Vocês podem tomar como molde o poema do Drummond ou não. Vocês podem seguir o conselho que ele fala ali das flores, desculpa, da cachaça, que serve para qualquer forma. Então, você não precisa escrever em verso como Drummond. Você pode escrever em verso livre. Você pode escrever em verso rimado. Você pode escrever em prosa, se você quiser, como o Galiano e a Clarice Lispector fazem. Mas eu quero que você parta, primeiro, de quando você nasceu. Que você escolha um elemento que te atrela a isso. Eu fiz isso muitas vezes, eu fiz isso ao longo da minha escrita muitas vezes, eu faço isso com poemas, e isso fez o meu sujeito poético. No meu livro aqui, o que eu faço? Eu tenho um conto que se chama O Aeromante, em que eu falo, bom, eu nasci, quando eu fui investigar as minhas coisas, eu sou um cara muito ligado à chuva, a tempestades, eu gosto de tempestades. E eu fui descobrir que no dia que eu nasci, era o dia mais frio da década e um dos 10 dias mais frios do século XX, que foi o auge da chegada do El Niño do Peru, curiosamente de onde o meu pai veio, né, e que devastou muita coisa. Então eu falei, bom, quando eu nasci, veio um vento horrível, veio um vento frio que devastou muita coisa, veio essa chuva, esse clima. E eu me condiciono muito a isso. E fui escrevendo uma série de contos que partem disso. Os personagens que tem aqui, alguns sou eu, outros não são. Mas todos estão ligados a esse signo da chuva. Eu me dei um nome para isso aqui, que é o aeromante, que é quem observa as nuvens. No caso, o aeromante do avesso, porque observa a chuva, não o formato das nuvens bonitas. O Drummond se dá ali um signo, o anjo torto, o gauche. E é muito comum que os poetas, escritores façam isso. Então eu quero que vocês pensem, quando você nasceu, qual foi o anjo que veio anunciar e dar uma missão para você? Qual foi essa criatura? Foi um birimbau? Foi um anjo torto, esbelto?
Foi um anjo que te deu a missão de ser bela e recatada do lar? Que te condenou a ser tímida? Que te fez ser de guerra, de batalha? O que foi esse caminho que você teve que traçar? Investigar essas pulsões todas que a gente falou aqui na poesia, tá? Vocês podem passar a questão do descompasso, por exemplo, entre os desejos de vocês e os tabus da sociedade, né? Que é o que a gente vê nessas duas estrofes aqui, como a gente discutiu. Vocês podem falar da diferença entre a aparência e a essência, como vocês se apresentam para o mundo, como vocês são vistas pelo mundo e o que vocês sentem de verdade por trás da máscara, que é o que a gente viu aqui. O importante é que a gente perceba e seja honesto com essas contradições internas da gente, tá? Que vocês pensem como que o mundo pede para vocês se adequarem a uma série de normas, pede para vocês rimarem com ele, e como vocês não rimam. Quais que são as assonâncias que vocês têm com a métrica do mundo? Porque eu duvido que vocês estejam de acordo com a métrica do mundo. Se estivessem, não estariam aqui, né? Enfim, que vocês se permitam ficar comovidas como o diabo. Que vocês saiam do estático da aparência, o estático das percepções de superfície e se movam, dividam isso com a gente, tá bom? Eu vou mandar, então, essa aula gravada, vou mandar as instruções escritas para ajudar nesse exercício, essa lista de exemplo e mais alguns outros exemplos. Esse exercício, como eu falei no começo aqui, vocês podem me mandar quando vocês quiserem, pode mandar hoje, pode mandar semana que vem, pode mandar quando acabar o ciclo de oficina. Evita me mandar daqui a um ano, porque eu não vou lembrar. Mas manda quando vocês quiserem. Formato que vocês quiserem, tamanho que vocês quiserem. Não importa, porque a arte moderna é isso. A gente não está condicionado à forma aqui. Tá bom? Só peço que vocês façam isso. Essa autoinvestigação e esse processo de escrita. Beleza? Ficou alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram dizer? Comentários, reclamações, sugestões? Este é o momento. Fala aí, Nubia. Eu só quero dizer que eu amei. Ah, que bom. Faz muito tempo que eu não via uma aula de literatura. Muito tempo não, mas tipo, eu gosto muito de literatura. Não tive contato com literatura no ensino médio. Eu só tive no cursinho. E eu gostei muito que você fala bastante. Tipo, você traz a literatura do modo de hoje. Que antes era só livros, agora tipo, a gente pode se inspirar de qualquer maneira. Tudo que tem literatura hoje. Fico tão feliz com isso. Que bom, fico muito feliz. E espero que te ajude para escrever as coisas e para você conseguir, né, passar aí, entrar no direito na USP, é uma coisa que a gente está esperando muito. Estou torcendo muito por isso. Então tá, gente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só voltar, estou voltando as páginas aqui enquanto vocês estão falando, porque eu vou dar um print aqui desta tela para eu poder guardar aqui, para poder falar, provar depois pro PROAC que eu fiz aqui a oficina. E na semana que vem não, na quinta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, inclusive se vocês perderem, não conseguirem assistir a aula de noite, pode vir de manhã, fica à vontade, a Daline, ela estava na turma da manhã, perdeu hoje, veio para a noite, não tem problema, tranquilo. Mas na quinta-feira, a gente vai conversar um pouco sobre Miguelin, do Guimarães Rosa, sobre essa questão da infância, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, fica à vontade, me manda e-mail, manda DM no Instagram, depois eu passo meu WhatsApp aí e a gente conversa, tá bom? Então é isso, gente. Muito boa noite e até quinta-feira. Até, professora, de quinta-feira. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Muito bom.